nome da pregação de hoje é Você Entendeu Errado a História do Jovem Rico. Vamos ler a partir de Lucas capítulo 18, versículo 15. Traziam-lhe também, lembrando aqui vocês que estão me acompanhando aí, que esse texto vem logo em seguida a história do fariseu e do publicano. Aquele momento em que Jesus conta a história de um homem que subiu para orar e ele confiava que ele poderia ser salvo por meio de seus feitos. E o publicano, entretanto, era o que havia de pior, era o símbolo máximo do pecado, do pecador em Israel. E o publicano desceu salvo, enquanto o fariseu, que pensava que era bom, que pensava que poderia ser salvo pelos seus próprios feitos, desceu condenado. Então, esse é o contexto da história em que a gente vai ler agora. Verso 15. Traziam-lhe também as crianças de colo, para que as abençoasse, mas ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Está vendo? Até os discípulos achavam que as crianças não deveriam estar ali ouvindo Jesus Cristo. As crianças atrapalham. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai que as crianças venham a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como estas. Isso aqui vai fazer todo sentido no meio dessas duas histórias, do fariseu e do publicano e do jovem rico. A ideia de que temos que ser como criança. O reino de Deus é daqueles que são como criança. Isso tem tudo a ver com a ideia de justificação pelas obras, justificação pela fé. Vamos ler verso 18. E um homem importante perguntou-lhe: Bom mestre. Bom mestre. Gente, Jesus era só um bom mestre? Jesus era um profeta? Não, ele era e é Deus. Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? É isso que ele está dizendo. Verso 19. Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Jesus está dizendo que ele não é bom? Vocês acham que é isso? Por que você me chama de bom? Só tem um que é bom, Deus. Você acha que Jesus está dizendo que ele não é bom? Se você acha isso, você entendeu errado. Vamos continuar. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: Tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Mentiroso, né? Verso 22. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. Então, vendo-o assim, Jesus disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os que ouviram isso perguntaram: Quem então pode ser salvo? Ele lhes respondeu: As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Até aí. O homem, no seu estado natural, ele pensa que ele pode ser salvo por aquilo que ele faz. Em todas as religiões, é exatamente assim. Na realidade, o homem nasce já acreditando nisso, que ele pode ser salvo pela sua própria bondade. É isso que esse jovem pensa. Ele pensava que ele poderia ser salvo pelos seus próprios méritos. E eu quero mostrar para você hoje que não há nada que um homem possa fazer por ele mesmo para que ele seja salvo. Pois, no tribunal de Deus, somente o justo será salvo. Somente aquele homem que não tem nenhum pecado, que nunca errou nenhum dia sequer. E não apenas isso, essa pessoa deve ter nascido sem pecado. Porque a Bíblia declara que nós já nascemos pecadores. Pastor, mas nascer sem pecado e não ter pecado um dia sequer da nossa vida, não existe tal homem. Eu sei disso. Jesus sabia. O jovem rico é que não sabia. O homem que está lá fora que não sabe. Alguns de vocês aqui é que não sabem. Que nenhum de nós pode ser declarado justo diante de Deus por meio de seus feitos. Porque o único jeito disso acontecer é se você tivesse sido irrepreensível durante
todos os dias de sua existência e ter nascido sem pecado, algo que eu e você sabemos. Não é real. Você nasceu em pecado. Você nasceu em pecado, como declara Davi, como declara Paulo. Em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos corruptos, é isso que Davi está dizendo. Jesus fala que o reino é das crianças. Um bebê não pode fazer nada por si mesmo. Ele precisa de que alguém o conduza, de que alguém o guie. Ele é frágil, ele estica suas mãos o tempo todo. A vida dele depende de outro, completamente. Porque, principalmente em hebraico, a ideia aqui é essa, de bebês mesmo, de criancinhas pequenininhas, que eles estavam trazendo para que Jesus as abençoasse. É isso que essa história está nos contando. Não haverá um homem bom neste mundo. Nunca haverá por si só que poderá dizer, eu estou aqui e eu sou salvo, porque eu fui uma boa pessoa. Isso não existe. Isso não existe. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiro, o rapaz estava perdido. Essa história também é narrada em Mateus e Marcos. O que nós lemos sobre essa história do jovem rico nos outros textos? Primeiro, Lucas, como aqui já diz, Lucas fala que era um homem importante. Marcos declara que este homem importante e rico, ao ver Jesus, ele correu e se ajoelhou humildemente. Mesmo sendo rico, mesmo sendo poderoso, ele se ajoelhou diante de Jesus. O texto de Marcos diz que Jesus, vendo-o, o amou. O rapaz não perguntou como ganhar dinheiro ou manter a minha riqueza. O rapaz não fez perguntas que muitos de nós julgaríamos como perguntas tão superficiais, materialistas. Ele fez a pergunta mais importante da existência humana: como estaremos com Deus por toda a eternidade? Como seremos salvos? Parece que esse homem tinha tudo de bom. E quando Jesus fala, obedeça à lei, ele diz, desde jovem eu tenho praticado isso. Mostrando assim que ele conhecia a lei e parecia se esforçar para obedecê-la. Mesmo assim, Jesus disse, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Ou seja, ele não havia obtido a salvação. Pelos seus próprios méritos, ele não havia. Por aquilo que ele havia feito, Jesus diz, não, você não está salvo. Eu penso, se um homem desse, humilde como ele foi, aparentemente tão obediente, se nem para ele, por meio de seus feitos, houve esperança de salvação, imagine para nós. Imagine para nós. É sobre isso que este texto está dizendo, está falando. Sobre o fato de que nenhum de nós jamais será salvo por seus feitos, como a Escritura insiste em repetir. Segundo, esse jovem, ele acreditava poder fazer algo para ser salvo. O que eu farei para herdar a vida eterna? Como que Jesus responde a ele? Você não sabe a lei? Então cumpre. Eu sei que muitos evangélicos, ao ouvirem uma pergunta dessa, diriam, creio em Jesus. Jesus não disse isso. Porque o evangelho não começa com crer em Jesus. O evangelho começa com a exposição da lei. Porque ao expor a lei, como diz Paulo, os homens ficam calados no tribunal de Deus por perceberem que não cumprem a lei, que eles não são bons o bastante para serem considerados justos. E foi isso que Jesus fez. Ah, você quer perguntar a mim, você quer saber o que você pode fazer para ser salvo? O que você pode fazer é cumprir toda a lei todos os dias de sua vida. Honra o teu pai e tua mãe, e por aí vai. E aí ele diz, tudo isso tenho cumprido desde minha infância. Isso é mentira. Isso é mentira. Quem obedeceu todos os dias da sua vida os seus pais? Quem nunca ficou chateado com o pai? Quem nunca, ontem eu vi um memezinho, o carinha lá no banco de trás, viajando com a família, adolescente, 15 anos. Aí adolescente geralmente é aborrecente, né? Tudo chato. Aquelas caras assim, tudo é chato para eles e tal. E aí lá atrás, assim, no carro, viajando com a família. E aí ele ouvindo um som lá, e o pai dele, tira esse som no foninho. Tira isso aí, moleque, não sei o quê. Ele, vocês não me entendem. Aí ele mostrou o dedo do meio pro pai escondidinho. Talvez você nunca fez isso. Mas qual de nós honramos os nossos pais todos os dias?
Todos os dias. A minha filha tem 2 anos. Eu tenho certeza que se houvesse força o bastante nela, nas vezes em que eu a repreendi, se ela pudesse, ela quebrava meu braço. Ela batia em mim. Todos os meus filhos, pequenininhos, no comecinho, nas primeiras vezes que a gente estava lá dizendo, não faz isso, não pode. Como que eles tendem a agir? Como que eles tendem a agir? Tentar morder, bater e por aí vai. Ou seja, como disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Davi está dizendo que desde o dia que ele nasceu, ele é pecador. Mas o jovem rico está dizendo, desde cedo, eu sou uma bênção. É Davi, o homem segundo o coração de Deus, que está dizendo, eu sou corrupto, desde quando nasci. Agora, esse rapaz está dizendo que ele obedeceu ao seu pai todos os dias. Ele está doido. Ele não tem percepção de seus pecados. E vocês aqui? Muitos de vocês, eu ia falar que muitos de vocês são filhos. Quer dizer, todos vocês são filhos, né? Principalmente quando vocês se tornam mais velhos, principalmente quando vocês se tornam pais, qual que é a primeira sensação que vocês têm? Meu Deus, como nós erramos, como eu errei com os meus pais. Como que eu fui estúpido, como eu desonrei meus pais. Você tem percepção. Ao ser pai, você sabe o que você abre mão por seus filhos. Aí você entende. Nossa, papai estava certo. O que esse rapaz está falando é um absurdo. É um absurdo. Ah, eu nunca pequei, eu obedeci, eu nunca menti. Nunca cobiçou ninguém. Nunca. Gente, minha filhinha com 2 anos. Ela está lá quieta. Ela está quieta. Ela não quer comer. A irmã mais velha pega o negócio e instantaneamente a caçulinha fala, eu quero, é meu. Maligna. Ah, são anjos caídos. Anjos caídos. Essa é a nossa natureza, corrupta, desde sempre. E se fôssemos bons, como Rousseau disse, a minha filha não faria isso. Não faria. Ah, mas o meio corrompe a nossa pureza, disse Rousseau. Ah, mas quem corrompeu o meio? Se todos nós somos bons, surgiria uma sociedade boa também. Somos malignos. Então, Jesus diz, tá bom, vamos acreditar em você, que você cumpriu toda a lei todos os dias. Ok. Tá bom, uma coisa te falta. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. É óbvio que isso aqui não é uma ordem para todos. Por exemplo, para Salomão, Jesus fala justamente o oposto. Ele dá muito dinheiro para Salomão. É que Jesus sabia o que o jovem não sabia. Que o jovem estava quebrando o primeiro mandamento. Os primeiros mandamentos de não ter ídolos no coração. De não adorar a outro Deus. Lembra que Jesus disse que a gente não pode servir a 2 senhores? A 2 deuses? Porque só existe um. Você não pode servir a Deus e às riquezas. E aí Jesus coloca o dinheiro como um ídolo. Jesus sabia que aquele jovem amava o dinheiro. Jesus sabia que aquele jovem tinha no coração dele um ídolo, chamado Mamon, que é o nome utilizado na Bíblia para falar de riqueza. Então, quando Jesus fala para ele, já que você acha que cumpre todos os mandamentos, você cumpre os primeiros, de não ter outro Deus, não ter ídolos. Então, entregue tudo que você tem. E aí o texto diz que ele não se sentiria capaz. Ele foi embora. Ele não conseguia fazer aquilo. Sim, porque o homem por si só não pode obedecer à lei de Deus. Ele pensa que obedece, mas não pode. Aqui ele achava que era obediente, mas não era. Agostinho, no seu clássico livro A Cidade de Deus, no capítulo 10, ele fala sobre as invasões bárbaras que foram capitaneadas pelo general Alarico no ano 410. Roma foi invadida e cristãos perderam seus bens. Nesse momento, ele fala sobre as pessoas que ficaram profundamente deprimidas, que não conseguiam se restabelecer. E Agostinho as critica e explica o seguinte: quando os perdem, é que se apercebem até que ponto, amando-os, pecaram. Essas pessoas que perderam seus bens e acham que a vida acabou, disse Agostinho, elas mostram que elas amavam os seus bens. Quando eles perderam esses bens, eles tiveram a percepção
de que eles amavam esses bens como um Deus. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui, trazendo a percepção para o jovem rico de que ele amava os seus bens. Terceiro, impossível para os homens. Jesus então diz assim: quem ama o dinheiro, dificilmente pode ser salvo, ou melhor, é impossível que seja. É impossível, essa é a expressão correta, impossível. Jesus diz assim: seria mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Algumas pessoas falam que a ideia do camelo aqui é a seguinte ideia: havia lá em Israel um portão chamado portão da agulha, fundo da agulha, alguma coisa assim. E ele era muito baixo, então o camelo ele deveria se abaixar para passar por ali. Provavelmente isso está completamente errado. Porque se o camelo pudesse se abaixar, por mais que fosse difícil, seria possível que ele passasse. O que Jesus está dizendo aqui é que é impossível que um homem que ama o dinheiro passe para o reino de Deus. Portanto, aqui, o que Jesus está falando é de uma impossibilidade. Tanto é que ele fala, mas os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. O que ele está dizendo é, quem ama o dinheiro não pode entrar no reino dos céus. Quem ama as riquezas não pode. Mas sabe o que é interessante? Quando os apóstolos ouviram isso, o que eles disseram? Mas quem pode então entrar no reino dos céus? O que os apóstolos estão dizendo? Os apóstolos perceberam que todos, sem exceção, amam o dinheiro. Que todos, sem exceção, são idólatras. E aí Jesus responde: o impossível para os homens, ele é possível para Deus. É possível. E aí os discípulos dizem assim: Senhor, nós tudo deixamos para te seguir. Sim, está vendo? Vocês são a prova de que é possível. Mesmo vocês, igualmente amantes do dinheiro, eu venci vocês. Eu quebrei a idolatria de vocês. Eu converti o coração de vocês. Eu salvei vocês. Mas não foram vocês. Porque o que é impossível a vocês, não serem mais idólatras, pararem de mentir, de enganar, de adulterar e roubar, o que não é possível a vocês, eu fiz. E eu redimi cada um de vocês. Portanto, a pergunta: o que farei para conquistar a vida eterna? Jesus responde: nada, ela não é, a vida eterna não se dá a vocês porque vocês fizeram algo. Ela foi por conta do que Cristo fez e deu a vocês. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Isto, ou seja, a fé, não vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Apocalipse 22:17. Vinde e bebei de graça da água da vida. Como? Como que nós herdamos a vida? De graça. Por meio da graça, sem termos feito coisa alguma. Nada, nada, nada. É isso que essa história está nos mostrando. Jesus está dizendo, guarde os mandamentos. Jesus sabia que ninguém havia guardado, que ninguém havia cumprido plenamente os mandamentos dele. O rapaz é que não sabia. E Jesus fez isso para mostrar aquilo que Paulo fala em Romanos. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo? Ninguém será salvo por meio da sua obediência à lei, porque ninguém obedeceu à lei plenamente. Ninguém será salvo por aquilo que fez, porque tudo aquilo que os homens fizeram é imperfeito, como Jeremias declara, trapo da imundícia. É sempre imperfeito. Até o amor que temos pelos nossos filhos é imperfeito. Em que sentido? Não é um amor completamente abnegado, como as pessoas dizem. Não é. A gente faz, mas também esperando receber algo em troca. Jesus não, ele foi o único que amou sem esperar nada. Só Jesus amou plenamente, só Jesus cumpriu a lei plenamente. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém será declarado justo, por obedecer à lei. Por quê? Porque ninguém jamais obedeceu à lei completamente. É isso que Jesus estava mostrando para aquele rapaz. E é isso
que eu e você precisamos entender. E essa é a mensagem do Evangelho, que ninguém neste mundo será salvo por aquilo que fez. Pense, por exemplo, nos grandes heróis da fé, mesmo depois de crentes. Abraão, depois de crente, contei para vocês aqui quinta-feira sobre ele. Abraão entregou a mulher dele na mão de ímpios. Ele chegou numa cidade, pensou, aqui não tem lei, minha esposa é bonita, vão querer tomar minha esposa, vão me matar. Então eu vou dizer que ela não é minha esposa. Entregou a mulher dele para os leões. Esse é o pai da fé. Esse é o pai da fé. Davi, depois de crente, ungido por Deus, eleito por Deus, escolhido por Deus. Ele mata, ele mente, ele adultera. Pedro, depois de crente, cheio do Espírito Santo. Pedro nega Jesus. Pedro, depois de tudo isso, é repreendido por Paulo lá em Gálatas. Porque Pedro não estava agindo de acordo com a verdade do Evangelho, depois de crente. Se nós pegarmos, inclusive, os santos ao longo da história, os grandes heróis da fé, os grandes homens de Deus, os apóstolos, mesmo depois de crente, eles cometeram pecados. Ou seja, nem eles seriam dignos de salvação, quanto mais eu e você. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Agora, note isso. Note isso. E se o rico agisse como uma criança? Porque delas é o reino. E se o rico dissesse assim, eu não posso, eu não consigo obedecer a sua lei. Eu sou escravo do pecado, eu sou escravo do dinheiro, eu amo dinheiro. O dinheiro toma conta da minha vida. Não apenas isso, eu não consigo honrar os meus pais plenamente. Eu sou mentiroso, eu sou enganador. Eu não consigo. Ajude-me, salve-me. Venha restaurar a minha vida. Se ele fizesse isso, como o publicano fez? O publicano chega dizendo o quê? Eu tenho obedecido a tua lei desde criança. Não, ele chega dizendo, eu tenho quebrado a tua lei desde que eu nasci. Eu sou maligno, eu sou corrupto. Eu não consigo nem erguer a minha cabeça para o Senhor, para falar alguma coisa, porque eu não sou digno. Tem misericórdia de mim. Ele faz como uma criança. Ele pede ajuda, ele pede socorro. Por isso ele é salvo. O jovem rico não fez isso. O jovem rico não clamou a Deus, não creu na misericórdia, na bondade de Deus, porque ele cria na bondade dele. E aqueles que acreditam na própria bondade nunca, jamais serão salvos. Por quê? Porque não são bons o bastante. Quando Jesus ouve do rapaz, bom mestre, Jesus retruca assim, bom? Bom há só um, que é Deus. O que Jesus está dizendo, gente? Jesus está dizendo que ele tem pecado? Heresia, blasfêmia, é óbvio que Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, você pensa que eu sou apenas homem, mas eu não sou. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E por isso eu não tenho pecado. E por isso eu sou o único que cumpriu toda a lei. Você não cumpriu, ninguém jamais cumpriu toda a lei. Somente eu cumpri. E por isso somente eu posso salvar o homem, porque eu cumpri a lei e eu substituí o homem. Lembra quando o bezerrinho era levado lá no templo para o sacrifício? O texto bíblico declara que o ofertante deveria colocar a cabeça sobre o bezerro, como que querendo passar o seguinte sinal: o bezerro está morrendo no meu lugar, o inocente morre no lugar do culpado. Este é o jeito de herdar a vida eterna, crendo que Cristo, Ele é o inocente, Ele foi o único inocente, porque Ele é Deus, Ele não pecou, Ele é bom, Ele é o único que foi, é e sempre será bom. E Ele foi como cordeiro lá para o matadouro, foi para a cruz, e Ele morreu. E você se lembra que na Bíblia as vestes são sempre símbolo de justiça? As vossas justiças são como o trapo da imundícia, disse Jeremias. Mas Apocalipse fala que os crentes lá no céu estão vestidos com um linho finíssimo, que representa os atos de justiça dos santos. Você se lembra que aqueles bandidos, que aqueles criminosos, que aqueles soldados romanos, eles arrancaram a roupa de Jesus? E eles ficaram com as vestes de Jesus? Aquele soldado é você. Você é aquele bandido. Você é aquele criminoso. Você é aquele adúltero. Você é aquele enganador, fofoqueiro, amante do dinheiro. Você deveria morrer nu, pelado na cruz. Mas o texto bíblico declara que nós, pela fé, pegamos a justiça de Jesus Cristo, que nos foi dada
Por isso estamos aqui. E a salvação se dá, a vida eterna se dá para todo aquele que nele crê, que crê que existe um Deus bom o bastante para salvar pecadores como nós. É isso que essa história nos relata. Quem pode ser salvo? Aqueles que creem, aqueles que confiam na bondade de Deus, aqueles que depositaram toda a sua esperança em Jesus, como um bebê que se entrega totalmente ao seu pai, sabendo que ele não pode nem mesmo se carregar. Por isso a história do bebê no meio do caminho. O reino de Deus é desses que são como aqueles bebês, que tem que esticar a mãozinha, que tem que falar, me ajude, me carregue, faça tudo por mim porque eu não dou conta de fazer nada. Essa é a figura. E aí, olha que coisa interessante. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos pela fé. Mas ao sermos salvos, Deus nos capacita a fazer. É exatamente o que acontece com os discípulos. Os discípulos deixaram tudo. Os discípulos não amaram o dinheiro. Por quê? Por quê? Porque lembra de Pedro? Quando Jesus Cristo faz uma grande pescaria, Pedro havia pescado a noite toda. Ele tinha certeza, como um bom pescador experiente, não havia peixe ali. Mas Jesus diz assim, lance a rede ali. Pedro foi. Ele disse assim, Senhor, não tem peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Ou seja, não tem peixe, mas eu creio na tua palavra. Eu creio em ti. E aí, quando ele lança a rede, vem tanto peixe que o barco quase vai a pique, eles precisam chamar outro barco para ajudar. Nesse momento, Pedro diz assim para Jesus, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno. Pedro teve a consciência plena de que Jesus era Deus e de que ele era pecador. O jovem rico não teve. Bom mestre. Bom mestre. Quem é aquele que herda a vida eterna? É o Pedro. É o Pedro que sabe que não está lidando com um homem. Que Jesus não foi um mestre. Que Jesus não foi nem mesmo um profeta, ele foi muito mais do que isso. Você não se lembra do que Jesus disse? Você se lembra, lá, por exemplo, de Lucas 4? Em Lucas 4, Jesus vai a uma sinagoga. Jesus abre o texto de Isaías 61, que declara, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É isso, eu vim para isso. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus lê isso. Sabe o que Jesus faz? Ele fecha o texto. Ele fecha e diz assim, ó, hoje se cumpriu isso aqui. Eu sou isso aqui. Nenhum homem, nem nas outras religiões, os líderes de outras religiões, fizeram isso. Eles disseram que eles foram enviados por Deus, que eles ouviram Deus. Nenhum deles, nem Maomé, nem Joseph Smith, nem Ellen White, nem ninguém, nenhum deles disseram, eu sou Deus, eu sou o pão que desce do céu. Nenhum deles. Todos os profetas disseram, eu aponto para a verdade. Jesus disse, querem olhar a verdade? Olhem para mim, eu sou a verdade. Nenhum líder de seita, por mais maluco que seja, nem ele teve a coragem de falar, eu sou Deus. Nem o Pablo Marçal falou. Nem o Pablo Marçal. Jesus, entretanto, ele, o tempo todo, ele disse, antes de Abraão, eu sou. Eu sou. Ele perdoou o pecado. Lembra do paralítico? Filho, seus pecados estão perdoados. Os fariseus dizem, blasfêmia, só Deus pode perdoar pecado. Sim, porque eu sou Deus, eu posso. Lembra no dia da condenação de Jesus? Qual a pergunta que eles fazem? Você é o filho de Deus? Ele diz, sim.
Blasfêmia! Ele declara que ele é um com Deus. Blasfêmia! Não há mais necessidade de julgamento. Blasfêmia! O tempo todo Jesus disse: eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu não sou um mestre, eu sou muito mais do que um mestre. Eu não sou um mestre apenas que aponta o caminho, que pega vocês e fala, é por ali. Eu sou Deus que desceu lá no buraco em que vocês estavam e perdoei vocês e arranquei vocês da lama. Eu transformei a vida de vocês. O mestre não pode fazer isso. Eu fiz isso com vocês. Eu sou o salvador de vocês. Isso é o evangelho. É isso que a Escritura declara. Que ele não é apenas bom mestre. Ele é o único Deus, salvador de nossos pecados. Portanto, você que entrou aqui hoje, se você crê, por mais perdido que você esteja, como publicano, tudo errado, mas se você crê que existe um Deus no céu misericordioso e bondoso, que prometeu que todo aquele que crê nele será salvo, que todo aquele que invocar o nome dele será salvo, se você crê aí no seu coração, agora, é só isso, pastor? Sim, você crê nisso, que existe esse Deus gracioso e bondoso? Se você diz, eu creio, a promessa é, a salvação é sua, venha e beba de graça da água da vida. É simples assim. Aí eles perguntam, pastor, mas como que eu sei que eu fui salvo? Você crê assim? Você crê exatamente assim? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que você é pecador e que você só pode ser salvo pela bondade dele? Sim. Então eu lhe digo uma coisa, a Escritura declara, ninguém pode crer assim, a não ser pelo Espírito de Deus. Se você crê nisso, é porque o Espírito de Deus veio sobre você. Não é possível que o homem lá fora, que o homem ímpio, ele creia nisso. Ele não consegue, ele é incapaz. Se você creu nisso, é porque você é salvo. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se você crê assim, você é salvo. Você, meu irmão, que está vindo aqui há tanto tempo, você que está vindo aqui pela primeira vez, você que está me acompanhando aí da sua casa, onde você estiver, no trânsito, no carro, onde você estiver, se você crê, há um Salvador, e somente Ele pode me salvar, eu não posso ser salvo pelos meus feitos, e eu creio na bondade e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem para você é, hoje houve salvação na sua casa. Vamos ficar de pé?